Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos falar sobre o conceito de trabalho para diferentes sociedades e abordar um pouco do processo de mudança histórica, comparando os significados desse conceito. Então aqui uma definição bem simples, nós podemos dizer que o trabalho existe para satisfazer as necessidades humanas, desde as mais simples, ou materiais, como alimentação, vestimenta, abrigo, até as mais complexas ou imateriais, como as de lazer. No entanto, essa atividade humana nem sempre teve, então, a mesma organização, o mesmo significado e o mesmo valor. Bom, aqui a gente tem um exemplo muito simples, a produção de pães em uma panificadora, tá? Podemos até pensar em um comércio pequeno, de bairro, tá? Que aparentemente, assim, se você olha só para aquele comércio, só para o atendente, só para o padeiro, você não consegue enxergar todas as relações produtivas e complexas que envolvem essa atividade. Por quê? Bom, aqui a gente tem uma cadeia produtiva e os diversos elementos envolvidos. Então, para que o pão chegue até a sua mesa todos os dias, depende que várias pessoas trabalhem para isso. Não somente aquele padeiro, atendente lá na padaria do seu bairro, mas também as pessoas que trabalham no campo. Então você tem as matérias-primas, o trigo, o sal, então o plantio, a colheita, a comercialização, tá? O sal também é uma matéria-prima que vai estar em outro lugar diferente, né, de onde se adquire o trigo. Temos também o processo de captação da água, tratamento, distribuição, algo urbano aqui, e a produção do pão, além do trabalho humano que está envolvido e o conhecimento, a questão da máquina, do forno, energia elétrica e a própria estrutura da padaria, tá? Então veja, é toda essa cadeia produtiva, né, que muitas vezes a gente não enxerga, que está relacionada à produção de uma mercadoria específica. E mais do que isso, né, mais importante ainda é a gente pensar que tem muitos trabalhadores envolvidos nesse processo aí que abarca inclusive diferentes lugares, não só a sua localidade. Bom, aqui para falar de processo de trabalho, a gente tem que lembrar que o ser humano, ele sempre se apropria da natureza para produzir mercadorias. Então existe um longo processo de exploração da natureza, certo? Então, explorar recurso, matéria-prima e também a necessidade de produzir mercadorias para um mundo capitalista. Então, o trabalho no capitalismo, muitos autores vão dizer que é um tipo de conceito, né? Por que é bom pensar o trabalho no mundo capitalista? Porque ele revela vários aspectos, inclusive aspectos de desigualdade social, tá? Então, esse mundo capitalista, no qual a gente fala o tempo todo de exploração do trabalhador, ele tem essa dimensão central do trabalho. E se a gente for pensar em outros exemplos, para confrontar com essa ideia do trabalho como uma mercadoria, a gente pode pegar também o trabalho de alguns antropólogos. Então, veja aqui, ó, esse aqui é o Salins. Ele é um antropólogo clássico e ele desenvolveu estudos sobre o mundo do trabalho em sociedades em que chamou de sociedades de abundância ou de lazer, tá? Então, o Salins, ele vai trazer para nós uma ideia diferente. Então, a gente vai ver que para os povos indígenas, no caso, a pesquisa que ele fez, o trabalho, ele tem várias diferenças, então, com o mundo do trabalho no mundo capitalista, tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, todos fazem, né, em relação ao cotidiano das pessoas, todos fazem quase de tudo e existe uma integração entre obtenção daquilo que é necessário para a sobrevivência, por meio de caça, pesca, coleta, criação e outras esferas da vida social, como festas, mitos, ritos e artes, tá? Então, atendiam às suas necessidades materiais e sociais plenamente, dedicando um mínimo de horas diárias ao trabalho. Então aqui a gente já tem uma primeira diferença. Enquanto no mundo moderno, capitalista, as pessoas costumam ocupar a maior parte das suas horas diárias no trabalho, para os povos indígenas, se você ocupar um mínimo de horas que já seja suficiente para produzir aquilo que você precisa para sobreviver, já está ok, já está tudo bem. Então é nesse sentido que a gente tem essa primeira diferença aqui. Então, seguindo,
Os Yanomamis da Amazônia seriam um exemplo para nós aqui, ó. Eles dedicavam pouco mais de 3 horas de trabalho por dia. Então, para eles, a terra tem um valor cultural na medida que dá seus frutos aos homens e os homens têm uma grande intimidade com o meio em que vivem. Assim, o trabalho ele é integrado às outras atividades diárias. Então veja essa questão, né, de uma pequena quantidade de horas dedicadas, mas que são suficientes para a sobrevivência. Então, em sociedades tribais, as pessoas trabalham para viver, tá? Prover festas, presentear, nunca mais que o necessário. Então, a labuta não é um valor em si, não é algo que tem preço, não vai se opor ao lazer e não está separado cronologicamente da hora de trabalhar. As sociedades indígenas possuem uma visão própria sobre o trabalho que foi investigada pelo Salles. Então, nesse sentido aqui, a gente tem também a questão da mudança do trabalho, né, na sociedade feudal, no mundo capitalista, que você tinha relações de trabalho no campo, que são diferentes do mundo da indústria, né, que vão se transformando com a Revolução Industrial. E cada vez mais, então, surge um processo de transformar o processo de trabalho de forma manufaturada. Tá? Então, esse trabalhador, a partir da Revolução Industrial, ele adquire mais um caráter também de mercadoria, que seria um ponto de diferenciação, né? Se a gente for pensar povos indígenas e o conceito de trabalho, e esse mundo capitalista que tem transformado há muitos anos as pessoas também em mercadorias, como se elas fossem também objetos. Bom, então é isso. Neste vídeo nós falamos sobre as diferentes formas de trabalho nas sociedades. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.